50% sim. Se a gente imaginava, pela vivência que eu tenho de Corinthians, é claro que eu nunca estive lá em cima, nunca participei da administração efetiva deles lá, e principalmente nos últimos anos. Eu saí em 2016, se eu não me engano. Dali para frente não participei de mais, nunca entrei, nunca fui mais no CT, nunca tive mais participação nenhuma. Então a gente imaginava 50%. Só que eu aceitei esse desafio porque eu falei o seguinte: eu conheço o Corinthians, eu sei da capacidade do Corinthians, da marca Corinthians. E eu sei que se eu fizer um bom trabalho, a gente vai conseguir sair disso. Só que, infelizmente, durante esse caminho, desde o dia que eu assumi, Denilson, assim, em 3 meses a gente derruba ele. Em 6 meses a gente derruba ele. Foi se passando. Em 1 ano a gente derruba ele. Travessei o ano. Campeão paulista. Começou tranquila a gestão. Temos que derrubar agora. Cara, então desde o primeiro dia, o tempo todo, é faca no pescoço, é pressão 24 horas, você contratou errado, você tem que mandar o treinador embora, esse diretor executivo não é do tamanho do Corinthians, você está montando uma filial do Flamengo aqui, sabe? Era o tempo todo. Ah, você colocou 4.500 pessoas para dentro do clube, você não pode fazer isso. Ah, 10 horas da noite você tem que fechar o clube. Bom, o clube é fechado 10 horas da noite, só que as pessoas que estão aí dentro você não tem. Ainda brinquei com compra uma vassoura e sai varrendo os caras. Falei, por que vocês não fizeram isso antes? Por que vocês não cobraram tudo isso na gestão de vocês? Vocês estão me cobrando agora. Então, desde o primeiro dia, essa pressão. Então, eu já sabia que eu ia ter uma pressão, mas não imaginava desse grupo que entrou com a gente. Tem a ver com a narrativa que você construiu na tua posse? Da forma que você se posicionou, de promessas, de eu vou fazer assim, vou fazer assado. Porque eu lembro uma vez a gente se encontrou, eu até ainda trabalhava lá no Jogo Aberto, eu fiz, acho que essa pergunta para você. A forma que você se posicionou na tua posse, você não acha que despertou toda essa porque seria mais fácil, presidente, se você chegasse e dissesse assim, olha, como fez o Stabile, até você pode questionar ou não. A terra tá arrasada, não tem nada aqui, o bicho tá pegando, porque o mínimo que você conseguisse, você seria exaltado, mas você chegou dizendo, eu vou mudar esse clube, eu vou trazer patrocínio, eu vou não sei o quê, e aí, claro, que isso gera uma expectativa. Eu fiz isso, Chico. Fiz isso. Eu tenho que acreditar no meu trabalho, eu tenho que acreditar nessa instituição que é a maior do país, é uma das maiores do mundo. Eu tenho que acreditar nisso. E eu já transmiti uma coisa boa para o mercado. E é tanto que eu fiz. Eu bati de frente com pessoas aí, com um mundo empresarial gigantesco. Eu bati de frente e valorizei e mostrei isso. Mostrei que o Corinthians é a maior audiência do futebol brasileiro. Falei e trouxe. Como eu disse, eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube. Eu trouxe mais de 1,8 bilhão no primeiro ano, num ano de dificuldade. Eu peguei o Corinthians e você nunca viu aí para a imprensa falar terra arrasada. Se eu falo isso, qual jogador quer vir jogar no Corinthians, que é o que ele fez agora? Se eu falo que eu não tenho dinheiro para pagar salário, qual jogador que vai querer vir jogar no Corinthians? Como que eu vou contratar um jogador, sendo que a gente pegou uma instituição, um clube, sem um elenco? Eu tive que ter 15 jogadores de base no Campeonato Paulista. Por isso que a gente beirou a 2ª divisão do Campeonato Paulista, ridículo. Porque a gente teve 20 dias para montar um time como o Corinthians. E sem dinheiro, sem credibilidade. Ninguém queria vender jogador para o Corinthians, nenhum jogador queria jogar no Corinthians, aquele tumulto, vindo de uma gestão com sérios problemas. Aí como é que eu vou falar isso? Olha, gente, vamos ter calma, a gente vai ver. Não, cara, eu acredito no Corinthians, eu vou buscar. E fui buscar, arregacei as mangas, numa situação complicada, salários, direito de imagem atrasado, fundo de garantia atrasado, transfer bans e uns juros. O Corinthians abre o ano devendo mais de 300 milhões de juros. Meu Deus. Falei, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar, cara. Então eu não participei, eu comecei a viajar a América Latina, comecei a viajar a Europa, e fui atrás e mostrei que o Corinthians, aliás, todos os clubes se devem, de uma certa forma, com toda a humildade, a mim. Eu revolucionei o patrocínio master. Só que eu tenho um Corinthians por trás, onde eu posso fazer a negociação, porque ele dá o retorno para qualquer empresa. Ele dá visibilidade. Nós temos uma torcida a mais consumista do país, numa região mais rica do país, que é a região sudeste, onde a gente tem mais corintiano e sou um consumista assíduo. Então eu tenho que acreditar na minha marca. E acreditei e deu certo. Trouxe muitas receitas. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, está em 200 milhões de patrocínio na minha camisa, igualando praticamente um Flamengo. Eu peguei um patrocínio master de 17, coloquei 120 milhões. Eu peguei um meião de 600, coloquei 1,4 milhão. Eu peguei um calção de 2,5, coloquei quase 5. Eu peguei um master, uma camisa por trás de 11, passando a 16. Eu fiz a maior parceria da história do futebol em TV. Corinthians, durante os próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Foi um desafio enorme, mas mostrei por quê? Porque o Corinthians é a maior vitrine, o Corinthians é a maior audiência. Então eu consegui, Chico. Agora, ver a gente na véspera de uma classificação de uma Sul-Americana, você pega um presidente interino que vai para a televisão, fala uma bobagem dessa,
E quando eu peguei o clube, eu falei isso? Não falei, eu fui atrás. Mas a terra não tá arrasada? Tá, com certeza. O Corinthians chega a 10 contas, você tem que escolher as 2 mais graves para pagar. Mas é assim desde o primeiro dia. Eu, como presidente, eu tenho obrigação de buscar dinheiro para manter. Com tudo isso, Chico, a gente está com 7 meses, eu entreguei o Corinthians com 7 meses de salários em dia, que há mais de anos o Corinthians não consegue isso. Dos 7, 5 meses com salário antecipado há mais de uma semana. Nunca aconteceu isso no Corinthians. Eu sou errado? Não, a gestão passada eu lembro de noticiar muitos momentos de com toda de essa atraso dificuldade, Chico, 7 meses de salários atrasados e as contas, queira ou não queira, pagando bem ou mal, tá pagando. Mas a dívida. Porque hoje a gente fala numa dívida de 2,5 bi com 700 milhões ali do estádio. Leigamente falando, ok, você consegue uma arrecadação histórica, realmente é mais de 1 bi e o Corinthians tem esse potencial, como o Flamengo tem. Mas não adianta realmente se você arrecada 1 bi e deve 2,5, né? A conta não fecha. Sim. A dívida, ela não subiu na sua gestão também? Na minha gestão subiu 88 milhões com 9,5 de superávit, que é a dívida líquida. Está provado isso. Por isso que eu peço para o torcedor, não cobravam tanto a minha auditoria, está feita a auditoria, com auditoria independente e com parecer do Papa da contabilidade, que é o Eliseu Martins. Está provado isso. Eles têm que abrir a conta. Eles voltaram toda a diretoria financeira da gestão passada para tentar encobrir de novo. Ao contrário, gente. Está provado aí que as contas, tem erro nas contas de 2023. Tem que ser reabertas essas contas. Porque as suas foram reprovadas em 2024. Isso. Mas reprovada porque vem numa consequência de 2023. Eles deixaram de lançar 191 milhões, que agora apareceu umas 50. São 241 milhões que eles deixaram de lançar. E aí cai nas minhas contas. Você sabe que eles não vão abrir as de 23, Não, né? mas tem que abrir, são obrigados. Não, mas o torcedor que cobrava tanta auditoria, agora tem que cobrar eles. Por que eles trouxeram a mesma diretoria financeira da gestão passada? Porque foi um acordo que eles fizeram para não abrir as contas, para votar neles, para me tirar do cargo. Isso é o quê? Isso é golpe. Então façam isso. O torcedor não me cobrava, agora o torcedor tem que cobrar isso deles. O torcedor não me cobrava auditoria, eu fiz auditoria independente. Isso demorou um tempo porque você precisa de um parecer técnico, para você não falar besteira. Você precisa de uma auditoria independente para não falar besteira. Está provado aí. Nós mostramos, está tudo documentado. Não tem ninguém falando aqui alguma besteira. Está documentado por pessoas capacitadas, que entendem disso. Então façam isso agora. A minha parte eu fiz. Agora não venha jogar uma conta para mim. Ao contrário, a minha dívida real cresceu em 88 milhões. Só que eu tenho um ativo de mais de 700 milhões de atletas hoje. Que eu recusei mais de 100 milhões de euros para manter esse time, para ser campeão em cima do nosso maior rival. E conseguimos. Eu tive a maior dificuldade de manter esse elenco do ano passado para esse ano. Nunca aconteceu isso, um presidente conseguir manter um elenco depois de um segundo semestre, queira ou não queira, vitorioso. Porque ninguém esperava isso da gente, essa arrancada final. Mas isso, quando eu tomei a caneta, chamando a responsabilidade para mim, porque o regime é presidencialista, e dali para frente eu comecei a usar a caneta. Falei, agora eu vou dar ordem e acabou. E deu tudo certo.